Oi pessoal, tudo bem? Por fim de volta! Nosso vídeo de hoje vai ser sobre um tema muito interessante. Não tem muito dinheiro de entrada e não sabe se seus documentos vão ser aceitos pelo banco para te dar aquele financiamento para você comprar a sua casa. Então pessoal, você já sabe que eu consegui comprar 2 apartamentos na Espanha, graças a Deus. E o que eu quero compartilhar com vocês agora é que eu já estou em busca da minha terceira propriedade. Então vem comigo que esse vídeo é para você. Meu nome é Elaine do canal Investir na Espanha. Então, o que eu quero mostrar para vocês agora é o método que eu vou usar para buscar essa terceira propriedade. Então eu quero compartilhar com vocês antes mesmo de eu concretizar o fato. Na verdade eu já sabia dessa forma de comprar uma casa, mas como não era a minha realidade na época, eu não estava interessada nisso, eu nunca procurei saber. Agora que eu tô nessa área, aí eu coloquei em prática os meus conhecimentos. Na Espanha existe uma modalidade de contrato que se chama alquiler com opção à compra. Mas resumidamente o que é isso? A pessoa aluga uma casa, daí vem o nome alquiler, né, aluguel, aluga uma casa e faz um contrato diretamente com o proprietário. De acordo com esse contrato, com as cláusulas estabelecidas nesse contrato, você tem a opção de no final, né, do tempo determinado entre vocês, comprar a casa. Resumidamente é isso. Agora eu mostro para vocês as vantagens e as desvantagens desse contrato. Vou mostrar para vocês quanto dinheiro você precisa ter, quais são os documentos, porque vai ser esse critério que eu vou seguir para buscar agora o meu terceiro apartamento. Esse contrato de alquiler com opção à compra, ele é misto. Ele inclui os 2 contratos, que são o contrato de aluguel e o contrato de compra e venda, né? Na verdade, ele não é um modelo que aparece no Código Civil, mas ele está aceitado pelo Regulamento Hipotecário da Lei de Arrendamentos Urbanos na Espanha, que é a LAU, L-A-U. Então, é totalmente legal, ok? Aí você, o comprador e o vendedor, vai definir as cláusulas desse contrato. Tem umas que são básicas, né? Que eu vou falar aqui agora. Deixa eu dar bem mastigadinha aqui que vocês têm que fazer. Então, vamos lá. Primeiro, encontra a casa que você quer, tá? Alugar e futuramente comprar. Depois, vai lá conversar com o proprietário, explica a sua situação, explica, né, o que você quer, o que você pretende. O proprietário ou a agência que vende, mas o bom mesmo seria o proprietário. Depois, conversa com o advogado em relação a isso, porque é um contrato, né, bem específico do ponto de vista jurídico. Então, para você deixar bem claras as coisas, para depois não ter nenhuma surpresa, né? Tem muito advogado de graça. Eu já conversei com advogado de graça na Espanha. Depois que você fizer isso, aí quando o proprietário decidir, né, resolver, não, sim, vamos fazer isso, aí vocês vão literalmente para fazer o contrato. Primeiro o contrato de aluguel e depois, passado um tempo, né, aí vocês fazem, ou dependendo do que vocês chegar à conclusão, vocês podem fazer os 2 contratos. Faz o contrato de aluguel e depois faz o contrato de venda. Agora eu vou dizer para vocês o que precisa ter nesses contratos. Até agora nada complicado. Escolheu a casa, conversou com o proprietário ou com a agência. E agora vamos definir o contrato. Como é contrato misto, tem que ter o contrato de aluguel e o contrato de compra e venda. Vamos ver o que tem que ter no contrato de aluguel. Primeiro, número 1, a descrição do imóvel. O endereço e para que esse imóvel está sendo usado, que seria no caso nosso para aluguel e futuramente para venda. Número 2, os prazos de que você vai ficar com esse imóvel alugado e futuramente vai comprar. Então, você tem que ter o prazo, que acabando esse prazo você tem direito à compra. Terceiro, os preços. Tem que bem frisar bastante qual é o valor que você vai pagar mensalmente e o valor que você vai pagar anualmente. Depois eu vou explicar para vocês o que seria essa coisa de pagar anualmente. Número 4, uma prima inicial, que seria um valor como se fosse um depósito, né, que o proprietário te cobra. Esse valor gera em torno de 5 a 10%. Diferente do banco, quando você vai comprar uma propriedade assim no banco, que o banco te cobra 30 a 40% e além de tudo tem aqueles gastos de escritura e tudo mais. Você tem que ter essa burrada de dinheiro, né? Nesse contrato não. É unicamente esse valor que é o valor do que ele te pede. 5 a 10% geralmente eles pedem. Número 1, 2, 3, 4. Número 5. Número 5, o que você precisa ter nesse contrato de aluguel são os gastos de IPTU, de taxa de lixo ou de uma reforma. Quem é que vai pagar isso?
nesse decorrer do aluguel, vai ser o proprietário ou vai ser o inquilino? Isso também tem que estar registrado no contrato de aluguel. Próximo, que eu já perdi até qual o número que é, são as penalizações. Se uma das duas partes não cumpre, o que pode acontecer? Qual é a penalização que vai ter um ou outro de acordo com o incumprimento do contrato? E por último são as datas. A data que você quer alugar, quanto tempo que você vai querer alugar esse imóvel para no final comprar. Eu vou explicar, vou dar uns exemplos de umas pessoas que têm também esse contrato de aluguel com opção à compra, que vocês vão ver mais ou menos como que gira essa coisa de aluguel por mês, dessa cota no anual, tá bom? Então, isso basicamente é isso que tem que ter no contrato de aluguel. Agora vamos ver no contrato de compra e venda o que tem que ter. Primeiro, a vontade e a obrigatoriedade do proprietário vender a propriedade, ok? Segundo, a possibilidade do inquilino decidir se ele quer ou não comprar a casa. E também eu vou falar para vocês o que gera isso. Terceiro, os prazos, tem que ter em conta os prazos, né? A mesma coisa do contrato de compra e venda, tem que ter em conta os prazos o tanto de prazo que eu quero o aluguel e a partir daí a compra. Depois o preço exato da casa, o preço exato, o percentual das taxas de aluguel, né? Para depois ele descontar no final do contrato, qual o valor do depósito, certinho qual o valor do depósito e a distribuição dos impostos que se paga, né? Como eu já expliquei, quem é que paga o quê. E na hora da compra e venda também aí sim que tem aqueles impostos. Aí sim vocês têm que decidir o que paga o quê. Então, isso é o que deve ter no contrato de compra e venda de alquilé com opção à compra, tá? Quais são as vantagens desse contrato de alquilé com opção à compra para o comprador? Então, vamos lá. Na minha opinião, primeiro, você não precisa esse montão de dinheiro de entrada, como uma compra tradicional, os bancos exigiriam 30%, 40% e mais todo aquele valor, os 10% de gastos, você não precisa de tudo isso. Geralmente os proprietários pedem de 5% a 10%. Então você pode entrar em acordo com o proprietário, eu só tenho 5% do valor do imóvel. Pronto, 5%. Esse é um ótimo ponto para nós. Segundo, você não tem aquela apreensão de entregar seus papéis no banco, não sabe se vai ser aprovado, não sabe se não vai ser, sabe? Isso é horrível. Eu passei por isso 2 vezes já e olha, bom, mas se você quer comprar, você vai precisar disso sim, né? Mas pelo menos de início você já não tem essa preocupação, porque mesmo que você tenha depois, por enquanto não. E eu vou mostrar para vocês uma forma de vocês irem pouco a pouco, não precisar, de repente, nem precisar de financiamento do banco, que é o que eu pretendo fazer no meu caso. Terceiro, todo esse valor que você pagou de aluguel vai ser descontado no final, né, do valor da propriedade que vocês acordarem, né, e botarem no contrato. Lembra que eu falei para vocês de uma renda anual, de um valor anual? É o seguinte, você paga um valor mensal, um valor que vocês acordarem lá, por exemplo, 300 euros, vamos supor, 300 euros. E no final de cada ano, a pessoa paga como se fosse um pouquinho a mais. Vou dar a você 1.200 no final do ano para poder ir abatendo do valor do imóvel. Porque dependendo da quantidade de anos que você fizer o contrato, não vai dar para você pagar o valor total da casa, sabe? Então, por isso que as pessoas pagam, igual quando você vai comprar apartamento no Brasil, que você a cada não sei quanto tempo, a cada 6 meses ou a cada 1 ano, antes de entregar, apartamento na planta, né, seria, antes de entregar o imóvel, você não tem que dar um sinal de um valor maior. Isso aí é como se fosse essa renda anual que eles colocam nesse contrato. Mas não é, vocês vão colocar o tanto que vocês quiserem, o tanto que você, por exemplo, acha que pode juntar para no final do ano ir abatendo nesse valor. Então, essa que seria essa renda anual que eles falam. Próximo, você tem a compra assegurada. O proprietário não pode vender essa casa para ninguém. Se fez esse contrato com você, se por um acaso a casa que vocês colocaram no contrato de comprar vale, por exemplo, 30 mil, porque esse é o valor que eu vou colocar para mim, que é esse que é o valor que eu vou procurar. Se a casa dele aconteceu qualquer coisa na economia, não sei o que, bum, vale 150 mil agora, sinto muito, mas ele vai ter que vender por você por 30 mil.
Agora eu vou mostrar para vocês as desvantagens desse contrato, que para mim, na minha opinião, não é grande coisa. É uma coisa até lógica. Olha, primeiro, a desvantagem. Se você desistir, você perde o valor que você deu de entrada, que seria essa prima, né? Esse 5%, 10%. Perdeu. Que é algo meio lógico, né? Porque veja só, aí você quer fazer um contrato, fala com o proprietário que vai ficar não sei quanto tempo, o proprietário deixa de vender a casa, aí você vai, não quero comprar mais essa casa não, né? Então, pra mim é uma coisa assim, sensata. Segundo, se o aluguel baixar, o seu aluguel vai continuar do mesmo jeito. Do mesmo jeito que ele não pode aumentar o valor da casa dele, você também não vai se beneficiar se o aluguel baixar. Igual na Espanha teve umas baixas de aluguel, você vai ter que continuar. Se vocês fizeram o acordo de 300 ou 400 ou 100, ou não importa, o seu valor vai ficar daquele jeito. Então, essa é uma desvantagem. Que eu não vejo assim, porque eu não vejo se o aluguel vai baixar tanto assim. Mas, tudo bem. É uma desvantagem. E terceiro, os aluguéis costumam ser um pouquinho mais caro, porque eles colocam mais caro justamente para poder dar para cobrir até o final do contrato, do tempo que vocês, né, colocarem no contrato, do tempo de pagamento, para cobrir mais esse valor. Mas eu acho que se você encontrar esse negócio, é questão de oportunidade. Se você encontrar aquele proprietário que não precisa da casa, né, ou uma herança que igual acontece muito lá. Inclusive os meus 2 apartamentos que eu comprei foi nesse caso, uma pena, sinto muito, mas é assim, a vida é essa, né? Herança que as pessoas tinham morrido, né? O casal, um dos dois, ou a irmã, no caso do meu primeiro apartamento foi a irmã, e daí ela não queria mais ir no apartamento, as pessoas não queriam mais ir no apartamento, por causa das lembranças, né? Das recordações, tudo isso, aí foi e vendeu. Pronto. Se você encontra uma coisa assim, ou uma pessoa que está muito apertada, sei lá, isso é questão de oportunidade de qualquer lugar. Aí você vai, olha, eu posso te dar só esse valor do aluguel, eu não posso te dar mais. Então, se você concordar, então é tudo questão de negociar, porque esse contrato é muito... não é o contrato que é informal, é a conversa entre vocês que é informal. São vocês dois que vão fazer toda essa negociação, entendeu? Se você não tiver eu não tenho muito dinheiro, por isso que eu venho nessa opção, já é o que é a opção a compra. Então, né, costuma ser mais caros, mas isso aí vai depender do que você vai buscar. Então, eles consideram isso aí como uma desvantagem. O vendedor também tem as suas vantagens e desvantagens, né? A primeira vantagem do vendedor é que ele tem um aluguel todo mês seguro, né? Ele não corre risco de ninguém ocupar a casa dele, porque a pessoa que, né, fez o contrato, ele vai cuidar da casa dele. Isso é uma vantagem para o vendedor. Ele tem a prima, né, a entrada, que ele não vai perder. Aconteça o que acontecer, ele não vai perder. E ele tem uns descontos na hora de fazer a declaração de renda. Ele também tem uns descontos. Isso é do vendedor. E as desvantagens é o seguinte: ele pode perder o tempo dele quando chegar antes do final do contrato o inquilino desistir de comprar a casa, né? Perdeu o tempo, mas também ganhou o depósito e ganhou os aluguéis, que isso daí não se devolve, né? Isso aí perde o inquilino se ele desistir. Outra desvantagem, ele não pode vender a casa a terceiro, só pode vender àquela pessoa. Então, se chegar uma pessoa e oferecer 3 vezes mais o valor da casa, ele não pode vender. Isso é uma desvantagem. E ele pode subir o valor do aluguel só se o IPC subir, que esse IPC quase não sobe. É um tipo um imposto que eles colocam para quem aluga casa, sabe? Então, IPC, deixa eu ver aqui, Índice de Preços ao Consumidor. Então, isso daí se sobe, aí ele pode subir a casa dele, mas quase não sobe isso. Então, isso é uma desvantagem para ele também, né? Deixa eu fazer um exemplo para vocês bem basiquinho, o que eu vou querer buscar. Vamos ver se eu vou encontrar, né? Porque isso é um pouco... Eu tô querendo achar, tipo, agulha no palheiro. Mas vamos ver se eu consigo. Aí eu vou dar um exemplo para vocês verem como que é na prática, tá?
Olha, o que eu vou mostrar para vocês é o que eu vou procurar. Não sei se eu vou conseguir encontrar nesse valor, mas eu vou procurar, já comecei a procurar. E eu vou mostrar em números agora como que seria essa questão mais ou menos, tá? Olha lá, já até coloquei lá. Veja só, eu vou procurar um imóvel no valor de 30 mil. Tá aqui, valor do imóvel. O valor da prima, que seria esse depósito, eu coloquei 10%. Deixa eu escrever aqui, 10%. Eu coloquei 10%, sabe por quê? Eu não coloquei o 5%. Cadê? 10%. Porque a gente tá falando, na verdade, de comprar um imóvel, sabe? Se você fosse comprar pelas vias normais, você ia ter que separar 30 mais os 10% de gasto. Então, eu coloquei aqui. Também ninguém já vai comprar uma casa com zero de dinheiro, né? Então, 10% de 30 mil, só 3 mil, eu acho que seria... A gente tá falando de pouco dinheiro, 3 mil, em relação a um imóvel, né? Então, eu coloquei os 10%. 3 mil. Aí... acordei lá com o proprietário de pagar 300 reais 300 euros por mês de aluguel, né? É um valor baixo, 300 euros, né? Para uma casa é um valor baixo, não é alto não. Tu imagina se você fosse comprar um imóvel e fosse alugar por 300 euros? Não tem. Mas, vamos que eu coloquei 300 euros, acordei, olha, a situação tá assim, não sei o que, bom, concordamos, 300 euros. O prazo de 5 anos, né? Então, 300 euros, valor do aluguel por mês, prazo de 5 anos, tempo de aluguel. Aí eu coloquei lá, olha, 300 euros por 12 meses dá 3.600 euros. É o valor do aluguel anual. Então tá, estão conseguindo entender, né? Então vamos lá, 3.600 por ano durante 5 anos dá 18 mil. Então esse aqui é o valor do aluguel durante os 5 anos. Então, até aqui, o que eu já paguei? Ó, eu já paguei os 18 mil, que foram o valor dos aluguéis durante todos esses anos, e mais os 3 mil da entrada, dos 10%. Então, eu já paguei 21 mil num apartamento que vale 30 mil. Lembra do valor anual que eu falei? Que, no final de cada ano, você dá um valor extra, como se fosse o sinal dessa casa, né? Que a gente faz lá no Brasil, é o sinal da propriedade. Quando tá na planta. Então esse daqui eu coloquei 100 euros por mês separando, que é o valor extra do sinal que eu coloquei, porque 300 euros não é muito de aluguel. Então eu coloquei 400 para separar esses 100, né? Então deu lá 1.200 por ano. Então esses 1.200 vezes os 5 anos dá 6 mil. Então veja só, eu já tinha pago 21 mil com mais os 6 mil, né, no final de cada ano. Então, veja lá, sobraram 3 mil euros para você terminar de pagar a sua casa, né? 3 mil euros é nada, né? Fazemos qualquer negócio para poder terminar de pagar a casa, né? Eu coloquei um valor baixinho, que eu vou ver se eu consigo achar isso. Se eu conseguir, eu não vou pensar 2 vezes. Porque o que eu tava pensando em fazer também é o seguinte, veja só. Eu vou procurar saber se isso se pode fazer. Veja bem. Vamos que eu quero comprar isso daí, mas eu não quero morar. Eu quero alugar para uma pessoa. Eu vou ver se pode fazer isso, entendeu? Ou seja, eu faço o contrato, alquiler com opção à compra, mas quem mora não sou eu, é outra pessoa. Porque aí eu alugo e com esse valor do aluguel, eu pago o aluguel proprietário, e que eu provavelmente não vou alugar só por 300. Eu pago o aluguel proprietário e ainda me sobra dinheiro, entendeu? Porque aí, de repente... se eu quero fazer uma reforminha na casa para poder alugar mais caro, porque geralmente esses apartamentos não vão estar perfeito, maravilhoso não, eu acho. É que eu não comecei a procurar a fundo não, mas eu sei que existe, é complicado porque tem muita gente procurando isso. Então veja só, se eu alugo, faço uma reforminha bem basiquinha, alugo para uma pessoa com valor maior do que o valor que eu fiz o contrato com o proprietário, eu ainda posso ter lucro enquanto eu estou no contrato, posso pagar esse valor antes dos 5 anos, que também você pode fazer isso, e já estou com o imóvel pago meu antes de 5 anos. Agora você me fala em que lugar, se você não tem muito dinheiro, que você consegue comprar e pagar uma propriedade com 5 anos, né? Então, eu espero
aqui, deixa eu passar para cá. Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem dúvidas, vocês me falam. Eu vou procurar saber essa questão, se você pode alugar enquanto você está no contrato para uma terceira pessoa, e depois eu passo para vocês. Faça os comentários, perguntem, façam o que vocês precisarem para poder ter essa opção também da compra, tá bom? Qualquer coisa é só me escrever, que eu tô aqui para poder ajudar vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima.